Bom, tínhamos ficado aqui, acho eu. Portanto, tínhamos visto aquela criptografia simétrica, criptografia assimétrica, ferramentas básicas, ainda nos falta uma. Vamos já chegar daqui a 3 ou 4 starts lá. Mas agora começamos a ter, então, ferramentas criptográficas. Obviamente, até agora temos estado sempre a pensar um bocadinho na confidencialidade. Quando estamos a falar da cifra simétrica, estamos sempre a falar se é possível decifrar, se não é possível decifrar. Portanto, estamos sempre a pensar na confidencialidade. Mas agora vamos ver como é que eu posso usar criptografia, estes dois tipos, simétrica e assimétrica, para garantir outras coisas daquela chip que começámos a falar ao início. Portanto, confidencialidade é que nós já estávamos a falar, que é mais ou menos óbvio. E agora temos aqui as assinaturas digitais que têm que ver então com o no repudio. Acho que era assim o nome, ou accountability, que é como está no livro em inglês. Então o que é uma assinatura? É o que nós estamos habituados no mundo real. Portanto, é uma mensagem, pode ser um documento ou outra coisa qualquer, ser enviada por alguém e o emissor depois não poder dizer que não enviou aquela mensagem. Isso é que é uma mensagem assinada. Se for um documento é igual, é a pessoa que assinou depois não poder dizer que não assinou aquele documento. Para já vamos ver nesta perspectiva de conseguir dizer não poder repudiar a mensagem. Portanto, se eu tiver uma mensagem P, quando eu recebo isto, quando o A recebe isto do B, o B poder ter a certeza, não é ter a certeza, é o A não poder dizer que não foi ele que enviou aquela mensagem P para o B. Então, vamos ver se conseguimos fazer isto com a criptografia simétrica. Portanto, com a mesma chave dos dois lados. Portanto, com uma chave partilhada. Obviamente vai haver problema aqui como é que eu vou partilhar a chave entre as duas pessoas. Ok? Como é que eu vou então fazer isso? Não é muito execuível cada vez que eu quero assinar alguma coisa, eu tenho que ter uma chave com essa pessoa. Mais execuível, e vamos ver que até existem algoritmos de autenticação que são um bocadinho baseados nisso. Mais execuível então é eu poder ter uma entidade, não é? Quase como se fosse aqui o governo, não é? Ou um notário, não é? Se fosse no mundo real, o notário que verifica se a assinatura é válida ou não é? Aqui temos um bocadinho o mesmo conceito, mas de forma digital quando eu quero usar chaves partilhadas. Portanto, em vez de eu ter que ter uma chave partilhada com toda a gente, basta-me ter uma chave partilhada com essa autoridade. Okay? Portanto, quem quer fazer uma assinatura digital tem uma chave partilhada com uma entidade qualquer. Toda a gente tem que confiar. Né? Portanto, isto teria que ser uma coisa oficial, uma coisa qualquer que tivesse alguma validade legal até. E então, se isso acontecer, eu posso ter uma chave partilhada, que é este KA para A, e uma chave partilhada KB para o B, ok? Então, o que é que acontece? Se eu quiser então enviar um documento P assinado, o que eu posso fazer é dizer que o destinatário disto é o B e vou cifrar isto juntamente com um número aleatório que é usado uma única vez, é o que aquele RA, ok? O R aqui é de random, e na verdade é um random feito só uma vez, uma espécie de um desafio. E portanto eu vou fazer aqui então vou enviar um desafio, que é aquele RA, o T é o timestamp, isto é para quê? Simplesmente para prevenir que um intruso chegue aqui e envie esta mensagem toda outra vez. O que vai acontecer é que o bebê vai ver que aquele RA é com quem já foi usado, já foram usados uma vez e portanto não é o A que está a enviar aquilo. Porquê? Porque isto, eu ao decifrar isto aqui, eu bebê, a autoridade central, sabe que só o A é que pode ter feito isto, porque aquela chave só partilha com o A. Portanto, se é uma coisa cifrada, imaginem que o A é esse, um algoritmo simétrico, e eu consigo decifrar aquilo com a chave do A, eu sei que foi o A que enviou.
Porquê que eu preciso do RA e do T? Porque pode não ter sido alguém do A que enviou, pode ter sido alguém que está a repetir uma mensagem. Portanto, foi o A que cifrou. Não quer dizer que seja o A que enviou. Okay? Daí aquele RA aparecer só uma vez e eu detectar que pode já não ser o A. Está a ver porque já é a segunda vez que eu estou a receber aqui. Então, eu aqui sei que estou a falar com o A, eu agora tenho que dar qualquer coisa ao B que prove e o B possa apresentar que foi o A que enviou aquilo. E, portanto, que foi o A que enviou este P e, portanto, que este P está assinado pelo A. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar uma mensagem, pode enviar, por exemplo, uma mensagem, toda ela cifrada com a chave que ele partilha com o B. Okay? Só o B é que vai conseguir ver isto. E isto já diz ao Bob, que está a falar com uma autoridade central. Porquê? Porque se ele consegue tirar isto daqui, consegue decifrar, foi alguém que fez isto com o KB. Se foi alguém que fez isto com o KB, só pode ter sido a autoridade central. Aqui já não é. Aqui depois, se for necessário, também cá veio o RA e o T pela mesma questão, não ser usado mais que uma vez. Vem qual é que é o documento que vai ser assinado. Portanto, ele daqui tira o P. Ok? E depois daqui não consegue tirar o P, porque isto está assinado com uma chave que só a autoridade central é que conhece. Mas é isto que, se o A agora quiser repudiar a mensagem P, dizer, não fui eu que enviei a mensagem P, isto não está assinado por mim. O Bob vai apresentar alguém a isto. Okay? Ele vai apresentar aquilo. O KBB é isto que ele vai apresentar. Tem cá dentro a dizer que é o A, o T e o P. E, portanto, se for preciso apresentar, isto vai ser apresentado. O KBB, que é a autoridade, consegue decifrar isto. Só ele é que conhece esta chave. Consegue decifrar isto e diz, não, está aqui a dizer que foi o A, nesta altura, tem cá o timestamp, que enviou este P. Portanto, este P está assinado por A. Ok? Portanto, isto poderia funcionar. Qual é que é o problema aqui? É um bocadinho complicado toda a gente concordar com uma autoridade em que toda a gente confia. Vamos ver depois um bocadinho que às vezes isto é usado em protocolos de autenticação, não é bem assinatura, mas o conceito também está lá um bocadinho. Aliás, da forma como está aqui, até está bastante aqui, porque se repararem que isto ao mesmo tempo está, esta assinatura aqui é mesmo dizer que foi o P que enviou aquilo, que é quase o que eu quero fazer no protocolo de autenticação, é saber que eu estou a falar mesmo do A. E aí sim vai haver umas coisas destas em alguns sistemas, por exemplo, aqui quando fazemos o single sign-on na faculdade, é um esquema parecido com este, com chaves partilhadas, porque é o sistema da faculdade e nós temos as credenciais da faculdade e ele, a partir do nosso username e da nossa password que nós lá escrevemos, gera uma chave partilhada entre os dois. Existe isso nisso, existe no Windows também, é possível fazer a autenticação no Windows em empresas com Windows Server, quando as pessoas entram e fazem o login no computador delas, dentro da rede da empresa também, em vez de ser só autenticação mesmo no computador, também pode fazer autenticação para a rede da empresa, para acederem a pastas partilhadas, etc. Também com esquemas deste género. Mas aí, lá está, estamos a falar de uma coisa, uma assinatura. Eu quero que isto seja, nós temos assinaturas digitais no cartão podemos fazer por cartão de cidadão, por exemplo. Okay? Está bem que aí também estamos a confiar numa coisa que é o governo, mas de outra forma. Portanto, isto pode ser um problema, termos de confiar em alguém. Então, temos outra ferramenta que já vimos na aula passada, que é a criptografia assimétrica. Okay? A criptografia assimétrica já não tem este problema. Eu não preciso de partilhar chaves com ninguém, eu só preciso de ter a minha chave pública publicitada. Ok? E depois, então vamos ver se eu posso fazer isto para uma assinatura. Vimos que para a confidencialidade podíamos. Portanto, foi assim que olhámos para eles. Portanto, para a confidencialidade podemos, porque podemos cifrar qualquer coisa com a chave pública de alguém e só essa pessoa é que vai conseguir decifrar aquilo. Aliás, lembrem-se disso, vocês baralham muito. Quando uma coisa está cifrada com a chave pública, isto é assimétrico. Se vocês souberem a quantidade de pessoas que respondam a isto em exames, nos testes,
e que a justificação que dão é não há confidencialidade nenhuma porque isto está cifrado com a chave pública. Pois está cifrado com a chave pública. Qualquer pessoa pode ter cifrado aquilo, mas só o pai, chave privada, é que consegue decifrar aquilo. Portanto, só quem tem o DA disto é que consegue ver o que está aqui. Portanto, há confidencialidade, sim senhor. Eu não sei quem é que enviou. Qualquer pessoa pode ter cifrado aquilo. Mas só eu é que consigo ver o que é que lá está dentro. Eu e a pessoa que enviou. Mas, portanto, há confidencialidade entre quem enviou e quem recebeu. O que eu não consigo saber aqui é quem é que enviou. Não há, eu não tenho a autenticação de quem enviou. Porque qualquer pessoa tem acesso ao EA e pode ter feito aquela mensagem. Agora, na maior parte dos algoritmos de criptografia simétrica, mesmo estes false quantum que falámos das latices, etc., aquilo é feito para ser inverso. E, portanto, tanto acontece isto, que é o que nós estamos a fazer quando queremos confidencialidade, ou seja, quando nós ciframos com a chave pública, só conseguimos decifrar com a chave privada, também o que nós ciframos com a chave privada só é decifrável com a chave pública. Lembram-se, a base de todos estes algoritmos é sempre uma função matemática invertível. Okay? Que tem um parâmetro público e depois o parâmetro privado tem uma complexidade matemática intratável para se conseguir descobrir a partir do público. Ok? Portanto, todos aqueles que nós vimos têm esta propriedade. Portanto, podem ser usados ao contrário. Ou seja, em vez de eu cifrar uma coisa com a chave pública para depois ser decifrada com a privada, eu posso cifrar uma coisa com a chave pública. Okay? E depois decifrá-la com a chave privada e depois decifrá-la com a chave pública. Porquê que nós não falámos disso quando estávamos a falar na criptografia? Não tem confidencialidade. Qualquer pessoa com a chave pública consegue cifrar aquilo. Certo? Portanto, para confidencialidade não serve. Portanto, se eu cifrar uma coisa com a chave privada, o DA, qualquer pessoa que tenha acesso ao EA, e ela por definição é pública, qualquer pessoa pode aceder a isto, qualquer pessoa que tenha o EA correspondente vai conseguir obter o P. No entanto, o que é que eu sei com isto? Qualquer pessoa pode obter o P, mas eu sei que foi o A que produziu isto. Okay? Se isto fosse a chave privada do A. Porquê? Porque só o A é que conhece o DA. Toda a gente conhece o EA, mas só o A é que conhece o DA. E, portanto, se eu recebo isto, eu consigo tirar de lá o P e eu sei que quem produziu aquele P foi o A. Portanto, isto é uma assinatura. Portanto, o A não pode dizer que não foi ele que enviou isto. Estão a ver? Então é o que acontece aqui. Estão a ver? Eu tenho uma mensagem, quero assinar esta mensagem, cifro-a com a minha chave privada. Depois até posso enviar, se eu quiser secretismo, até posso enviar cifrado com a chave pública do B. Só o B é que vai conseguir ver aquilo. O B, quando cifra isto com a sua chave privada, vai obter o DA P. Ok? Neste caso nem tem cá o P, na verdade. Depois tem que tirar o P, mas isso pode usar a chave pública e depois tem o P. Portanto, e fica com as duas coisas. Fica com o P, fica com a garantia que foi o DA que produziu este P, porque isto tinha assim. Foi o A, só o A é que consegue produzir aqui. É uma assinatura. Ele não pode dizer que foi outra pessoa, a não ser que é argumento que a sua chave privada foi roubada. Mas depois vamos ver que existem os certificados. E se for roubada, a pessoa tem que dizer para que ele seja revogado, etc. Ok? Portanto, o que eu guardo como assinatura é isto. Se eu precisar de provar a alguém, se o A tiver a dizer que não foi ele que fez aquilo, eu digo, não, está aqui, DAP, só eu consigo fazer isto. Como é que qualquer pessoa sabe que aquilo é DAP? Usa o EA e saca de lá o P. E, portanto, se o EA funciona para cifrar aquilo, quer dizer que aquilo foi feito por DA. E se foi feito por DA, só o A é que pode fazer. O que é que acontece aqui? Estou a misturar aqui um bocadinho. Reparem, isto, a assinatura do documento com a confidencialidade do documento. Eu nem sempre que o documento tem que ser confidencial. Okay? Nós, por exemplo, hoje em dia, conseguimos assinar coisas com o cartão de cidadão ou com a chave móvel. Aquilo tem uma assinatura válida. A maior parte dos leitores de PDF até conseguem verificar se a assinatura é válida ou não.
porque o nosso certificado, como a gente assina aquilo do cartão de cidadão, é emitido por uma entidade de certificação, que depois tem uma cadeia até às autoridades de certificação de raiz e, portanto, qualquer programa que verifique isso consegue verificar se a assinatura é válida. O Acrobat Trader, por exemplo, quando abrimos um documento assinado assim por cartão de cidadão, diz se as assinaturas votam são todas válidas ou não. Como é que diz? Já vamos ver depois como é que ele descobre uma chave pública, por exemplo. Mas fazendo o quê? Ele vai usar a minha chave pública para decifrar a assinatura que lá vem e ver se aquilo bate certo ou se é válido. Então, o que é que acontece? Ali naquele exemplo, nós estávamos a enviar o P todo cifrado pelo DA. O que é que nós vimos na aula passada? A criptografia assimétrica é muito mais lenta do que a criptografia simétrica. Okay? Portanto, muito raramente eu vou querer cifrar coisas grandes com criptografia assimétrica, porque são contas matemáticas. Eu tenho que transformar aqueles dados todos em números e depois tenho que andar a fazer aquelas contas com os números. Mesmo que seja o RSA, que é a aritmética modular, se for o lattice, tenho que andar a calcular os vetores todos e não sei o quê. Aquilo é lento. Então, e para além de ser lento, se eu quiser mesmo confidencialidade, vou ter que arranjar um meio. Normalmente, devo usar a criptografia assimétrica para cifrar uma chave de sessão, para enviar para o outro lado, para depois usar essa para enviar dados. Mas as assinaturas, muitas vezes, não têm nada a ver com a confidencialidade. O que eu quero é estarmos a dizer, eu quero assinar um documento, o documento não é confidencial, porque aquilo que tenho de fazer é provar que aquela pessoa concorda com aquele documento e, portanto, não vai remediar aquele documento. Então, eu preciso fazer uma cifra com a chave privada de qualquer coisa. Mas esse qualquer coisa não tem que necessariamente ser o documento. Ok? Como estávamos a ver. O que é que eu posso usar? Posso usar um hashmap ou não é um hashmap, é um hash, é um dos nomes. Outro nome que isto tem é um message digest, como está ali. Okay? São dois nomes para a mesma coisa, um hash ou um message digest. E o que é um hash ou um message digest? É uma coisa que eu aplico a P. Nós aqui vamos usar esta terminologia que é que está no livro. Okay? MDP, de message digest, podia ser HP, se fosse com hash. E o que é que acontece aqui? Eu quero fazer o quê? Eu vou a este P fazer o hash do P. Para quê? Isto normalmente vai ser muito mais pequeno do que P. Portanto, isto vai ser muito, mas mesmo muito mais pequeno que o P. Okay? Portanto, se eu em vez de cifrar o P, eu passar a cifrar o MDP, isto vai ser muito mais rápido porque esta coisa é muito mais pequena do que o DA. Problema, o hash do P não é o P. Eu não tenho lá a informação do P. Aliás, eu nem consigo, a partir do hash, obter o P. Eu não consigo fazer isto. Isto não dá para fazer. Eu não consigo tirar o P do hash do P. Não é invertível. Perceber? Então, normalmente, o que acontece é que eu envio o P em claro. Se ele não é confidencial, eu tenho o meu documento então em claro. Imagina que é o tal PDF. E depois o que é feito é um hash do PDF. E esse hash do PDF que dá um número com um determinado tamanho de bits, é esse númerozinho que eu depois vou cifrar, vou deixar privada para assinar o documento. Como é que alguém verifica que a minha assinatura é válida e eu não posso dizer que não fui eu que assinei? Pega no meu EA, certo? Vai decifrar com isto, vai decifrar aquilo, certo? Portanto, vai obter o quê? MDP, certo? E agora, pega no documento, pega no PDF, aplica a função de hash e se isto for igual àquilo, a assinatura é válida. Portanto, se este hash for igual a este, a assinatura é válida. Isto quer dizer o quê? Que o que a pessoa assinou aqui foi este mesmo P sem mudança nenhuma. Então, uma propriedade que já vimos que o MDP tem para isto acontecer é ser muito mais pequeno que o P. Certo? Outra propriedade que isto tem que ter
para eu basear a validade em isto ser igual ao que eu tirei dali, é que se eu alterar nem que seja um bit do P, este MDP tem que dar diferente. Assim quer dizer o quê? Se eu de repente chegar ali e alterar aqui um bit, ok? O MDP deste P alterado de um bit já não pode ser igual àquele. E então, atenção, a assinatura está lá, mas o documento que eu assinei não é este. Isto é interessante porque, como a assinatura digital em PDF, eu posso assinar o PDF em branco. Depois ninguém lá pode acrescentar, quando lá acrescentarem, nem que seja uma letra, a assinatura deixa de ser válida. O que eu assinei foi um papel em branco. Portanto, aqui não há problema em assinar papel em branco, porque quando a pessoa lá for alterar o papel, vai ser detectado. O conteúdo vai ser, se for alterado o conteúdo, vai ser detectado. Então, para eu ter uma coisa destas, tenho então que ter, o hash tem que ser muito mais pequeno que os P's, portanto, não vai ser um bicho muito grande, mas ao mesmo tempo, se eu quero que uma alteração pequena produza um resultado diferente, lembram-se quando falámos do DNS no ataque do dia de antes, quando eu tenho um mapeamento de entradas para saídas, certo? Se eu preciso de que todas as coisas, nem que seja só com um bit de diferença, deem coisas diferentes, tem que ter um espaço jeitoso de coisas diferentes. Portanto, se eu tiver só 5 bits, só tenho que ter duas coisas diferentes. É muito complicado eu ter mais de 32 documentos e depois não ler dois iguais. Certo? Se só tenho 32 coisas, só tenho dois montados a 5 coisas diferentes, só tenho 32 coisas diferentes. Portanto, eu vou com certeza arranjar dois P's iguais, vão dar dentro de um espaço só de 32 coisas diferentes, vão dar duas coisas iguais. Portanto, tem que ter pelo menos 128, normalmente até é mais, bits. Para eu ter dois montados a 128 combinações diferentes de coisas, para garantir um espaço de saídas grande. Que depois, qualquer coisa, uma mudança na entrada, produz então uma saída diferente. Outra coisa, a partir do MD não se pode obter o P, também já tinha dito, ou é virtualmente impossível obter o P. Uma modificação na entrada tem que produzir uma saída diferente e e eu não posso conseguir ter duas. Isto é a mesma coisa, ao fim e ao cabo, 3 e o 4. Se eu tiver, eu não posso ter duas mensagens diferentes com o mesmo eixo. Aliás, quando falámos no BitTorrent, já falámos em hash, é a mesma coisa. O hash era usado para verificar que aquele pedaço era mesmo aquele pedaço. Portanto, eu faço o download do pedaço, depois faço o hash e comparo com a lista de hash que vem no torrent. Se aquilo não bater certo, é porque alguém já está, aquilo já não é mesmo, já não é aquele conteúdo. É exatamente a mesma coisa. E o princípio das DHTs e dos hashmaps para outra coisa diferente também dependem disso. Também depende de uma coisa diferente para dar um hashmap diferente. Eu vou à procura no hashmap que tem o valor mais próximo e aquilo também tem que ser também são todos diferentes. Então, para fazer isto, os algoritmos fazem o quê? Fazem uma coisa parecida com o que fazem as cifras simétricas, mas para produzir um resultado fixo de X bits. E, ao contrário das cifras simétricas, não são parametrizados por chave nenhuma. Portanto, fazem sempre as substituições da mesma maneira. E não são invertíveis. Como não são parametrizados com nada, aquilo faz e depois não se consegue fazer ao contrário. Até porque se perde informação, normalmente. Está feito para se perder informação. Aliás, eu se fizer um hash na coisa dos gigas, vai lá só 56 bits. É impossível os 256 bits terem a informação toda que estava no giga. Aquilo nunca é invertível. Ok? Então como é que passaria a funcionar isto já vimos, não é? Foi o que eu fiz, o que eu escrevi ali há bocado. Portanto, agora o que é que eu passo a fazer? Mesmo mesmo nas assinaturas que tínhamos visto com o KBB, lembram-se, com a chave partilhada com a entidade, é a mesma coisa. Eu também posso passar a ter o P cá fora e o que eu envio dentro do KBB para ser mais rápido, ser o MDP, se isto não tiver que ser secreto. Aqui não é tão crítico porque cifrar com uma chave simétrica é mais rápido, portanto eu podia ter lá o P como tinha há bocado e ter confidencialidade ao mesmo tempo. Mas pode não ser esse o objetivo sequer também. Ok? Nas chaves públicas, foi aquilo que eu escrevi há bocado. Portanto, eu passo a enviar o P e depois assino
então o hash daquilo. Se houver uma substituição do P, como ao verificar depois isto vai dar uma coisa diferente, portanto nem sequer posso alterar a mensagem. Então foi assinado é mesmo aquilo. Algoritmos de message digest. Existia um também que é o MD, já era muito usado. Depois existe o SH, que ainda se usa esta nomenclatura até hoje, que é de Secure Hash Algorithm. Vamos na versão 3, okay? Ainda se usa muito o 2, para muitas aplicações. O SH já não é considerado seguro, okay? Foi quebrado em 2017. Está a deixar de ser utilizado. Embora, lá está, há utilizações em que isto não é crítico porque os hashes são utilizados para coisas que não são de segurança, como por exemplo nas DHDs ou mesmo quando nós fazemos em programação um hashmap, é feito um hash e não é tão crítico porque aquilo não é uma questão de segurança, tem só a ver com serem, as propriedades deles serem usadas para o algoritmo da procura ser acelerado. E portanto, obviamente, que quando eu estou a usar um hashmap em Java, o próprio a JRM não está ativamente a tentar fazer dois iguais se é igual. Pelo contrário, não quero que isso aconteça. O SH2, o que fez foi, mudou um bocadinho a maneira como os bits são feitos, como é feita a mistura dos bits para produzir o hash, de acordo com as vulnerabilidades que foram descobertas no SH1, e aumentou também o tamanho. Okay? Portanto, o SH1 era, dava hash 160 bits, agora o mínimo é 224. E vai até 512. Obviamente, quanto mais bits eu uso, mais difícil é fazer um ataque de força bruta a um hash. Um ataque de força bruta a um hash é produzir duas levantadas, por exemplo. Não é porque já vimos que o ataque, já vimos quando falámos do ataque do dia de antes, que por exemplo, atacar um de 224 bits. Intuitivamente seria, eu precisava de fazer dois levantados de 224 coisas diferentes para conseguir arranjar dois hashes iguais. O que é quase impossível. Nós vimos que isto não é bem assim, que se eu fizer metade disto, já é uma probabilidade muito grande de dois baterem certo. Portanto, na verdade, aqui no máximo, o maior de todos, isto é metade disto, é 200 e qualquer coisa. Um ataque de força bruta já tem uma probabilidade maior de 60% ou 70% de dar duas coisas iguais. Ok? Mas, de acordo com a aplicação que eu quero, eu posso usar estes tamanhos todos. Já existe desde 2015, mas já quase há 10 anos, um novo standard que é o SH3. Os princípios são sempre os mesmos. Ou seja, eles pegam numa quantidade arbitrária de bits, ou alguns depois dividindo aquilo em blocos e vão fazendo, mas o resultado vai sempre refletir-se num único bloco com um destes tamanhos. E isso é que é o hash final. Portanto, o que eu tenho uma mensagem qualquer com um tamanho arbitrário, vou usar um dos algoritmos, aqui está o 1, mas pode ser o 2, o 3, o que for, vai dar, se for o 2, no mínimo 224 bits, que é o mais pequeno, se aqui fosse o SH2, e depois então eu vou assinar com a minha chave privada, com o RSA, ou com um método de curva elíptica, ou com os lattice-based agora, que são mais resistentes para a computação quântica. E vou produzir então o hash assinado e é isto que é enviado. E isto assina o documento web. Só aqui resolver, outra vez, já vimos no DNS, no caso do DNS tem a ver com os feeds do Query ID, e portanto o atacante tem que acertar pelo mesmo número da Query ID, e portanto não tem que fazer, se a Query ID tinha 16 bits, não tinha que fazer 2 montado a 16, já tinha que fazer 2 montado a 8. Não é 17, é 32. Mas em vez de não precisar fazer 2 montado a 32, basta fazer 2 montado a 8. Isto é exatamente a mesma coisa, portanto, à partida eu podia pensar que eu precisava de 2 levantado a M operações para conseguir ter um hash. Como é que eu faço 2 levantado a M? Está um exemplo engraçado do livro. Não sei se ainda está nesta edição mais recente do livro.
Imagina que é uma carta. Se vocês pegarem numa carta, porque o M pode ter o tamanho que vocês quiserem, vocês podem, imaginem que o S tinha 32 bits. Vocês pegam em 32 palavras e metem de duas maneiras diferentes. Para ser binário, né? Para ter duas maneiras diferentes. Se eu escrever todas as combinações para cada uma daquelas palavras com duas palavras diferentes, dá 2 vezes a 32 cartas diferentes. Certo? Em que basta arranjar sinónimos para o que eu falar. Dá duas diferentes, ou sinónimos ou antónimos, e mudar completamente o sentido da carta, que ainda é mais grave. Pois a assinatura está assinada e a carta tem um significado completamente diferente. Podem até pensar esse exercício, que é lá no meio pegam em 32 palavras e metem, tem a palavra que lá está e o antónimo dessa palavra, para mudar o sentido daquilo. Existem N combinações, umas em que estão todas as certas e só está uma mal, depois uma, dá duas combinações diferentes. Ora, se o hash só tiver 32 bits, dá de certeza duas versões da carta que dão o mesmo hash. Isto é o normal, não é? Portanto, se eu fico, isso de certeza que dá duas iguais. Mas lembram-se que sempre que eu tenho um sistema de N entradas e N saídas, ok? Em que funciona com pares, que é o caso do hash, porque o problema aqui é encontrar dois iguais, como na query do DNS era acertar com a mesma número na query do atacante e na query verdadeira. Portanto, eu tenho N entradas, tenho N vezes N menos 1 sobre 2 pares de entrada, ok? E tenho K de possíveis saídas, que é 2 levantado a N se o for o número de bits, são o número de hashes diferentes que eu consigo ter. Ok? Portanto, isto a conta está aqui, já tínhamos feito outra vez, dá para aproximadamente N maior que raiz de K, e é daí que depois, como isto é 2 levantado a M, substituindo pela raiz de K, fica metade. Né? Metade aqui do M. Portanto, na verdade é 2 vezes M sobre 2. O número de coisas diferentes que eu fazer. Portanto, o exemplo que estávamos a dar da carta com 32 coisas, basta fazer isso para atacar um hash que é 64 bits. Que já tem uma probabilidade muito grande, mais ou menos 70% ou mais, de eu arranjar duas versões da carta que davam o mesmo hash. Okay? Isto é o que é. Isto é óbvio com as características da coisa. Portanto, lá está. Um de 64 bits. Basta fazer duas batatas dentro das mensagens e estou lá. Portanto, daí aqueles números de bits. Estão a ver? Daí o mínimo do SH é pelo menos 224. Porque isto depois começa a ser exponencial, embora seja com a divisão por 2. Fazer para dificultar este ataque, isto é um ataque de força bruta ao um hash. Portanto, não tem ciência nenhuma, são as características matemáticas da coisa. Se eu fizer aquele número de coisas, vou arranjar. Portanto, tenho que pensar, tenho que ter, é a mesma coisa que no algoritmo simétrico. Se a chave tiver 160 bits, se eu fizer 2 levantado a 160 chaves, não consigo acertar. O problema é que isso demora muito tempo. Aqui o princípio é o mesmo. Portanto, tem que ter um número de bits que faça com que isto demore muito tempo para eu fazer. Sendo que tem que ter a noção que aqui é metade. Portanto, enquanto uma chave simétrica eu tenho que fazer mesmo as chaves todas, aqui não. Basta fazer metade daquilo para ter uma probabilidade muito alta já de conseguir obter dois iguais. Tem aqui um exemplo, por exemplo, com o SH2, ok? Com os 160 bits tinham que fazer 2 levantado a 80 digest com, imaginando o exemplo das cartas, com 80 opções diferentes de palavras na carta, estão a perceber? E a probabilidade não é bem de 100%. Isto com computadores normais agora implica calcular, isto é mais ou menos 1 trilhão, 2 levantado a 12, e portanto, lá está. Estamos a falar de uma coisa que pode-se conseguir fazer, estamos a falar aqui de 2 semanas. Este também é o tamanho mais pequeno, numa cloud, mas isto depois aumenta, né? Aqui são 2 semanas, mas de repente se usarem os 200 e não sei quantos bits que é o mínimo do 3, isto de repente salta para 200 mil anos, ou uma coisa assim, porque é exponencial.
Os hashes, por acaso não tenho lido nada sobre isso. Os hashes também pode haver aqui alguma questão com a criptografia computacional, se bem que isto é como a assimétrica, ou seja, isto não depende de nenhuma conta matemática, portanto, normalmente este tipo de coisas os computadores quânticos não aceleram. Portanto, vai-se manter mais ou menos os computadores quânticos aceleram muitas coisas matemáticas, porque permitem fazer algoritmos diferentes porque têm estados, os qubits em vez de bits, e permitem representar vários estados logo ao mesmo tempo, não sei o quê. Isto como são operações sobre dados, tipo votações e misturas, como acho que este conhecimento, não acelera grande coisa. Até porque isto é muito rápido hoje em dia. Vai continuar a ser rápido, não é? A segurança não está aí, está mesmo sendo muito rápido, como já demora imenso tempo a experimentar todos. Portanto, não está dependente da rapidez, da complexidade do cálculo. Pronto. Então, o que é que falta aqui para termos estas coisas a funcionar? Já vimos, por exemplo, posso assinar coisas com o cartão do cidadão. Mas tudo isto que estamos aqui a ver, para eu verificar uma assinatura, eu preciso da chave pública. Ok? E temos aqui o problema, que é a chave pública, ok, pode estar em qualquer sítio. Não há problemas de confidencialidade com a chave pública. Mas há um problema que ainda não tínhamos pensado nele até agora, que é como é que eu sei que aquela chave pública é mesmo daquela pessoa? Okay? Temos esse problema. Okay? Como é que eu sei as chaves públicas? Isto pode não ser um grande problema, lá está, porque como ela não tem que ser secreta, eu posso enviá-la pela internet, posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, posso ter isso numa página web, que a pessoa pode vir aqui buscar. Só que depois tem um problema, que é como é que eu sei que estou mesmo a ir à página web que é mesmo daquela unidade? Okay? Por exemplo, tem aqui o exemplo do livro. Por exemplo, se ele tem cá a chave pública dele. Então, eu posso fazer um get para ir buscar a chave pública dele. Mas pode estar aqui um atacante no meio que responde pelo UOL. E diz, a minha chave pública é esta. Okay? Toma lá a minha chave pública. Ou seja, dá-me um ET em vez de me dar um EB. Dá-me a chave pública dela. Okay? E depois, por exemplo, se eu quiser usar criptografia simétrica com confidencialidade, eu vou enviar cifrado com esta. E isto tem um problema que é esse. Ele pode fazer um man in the middle facilmente, porque ele envia-me cifrado com esta, eu uso o DT para tirar a mensagem, e depois, como isto é público, eu ao Bob perguntar a chave pública dele e envio-lhe isto enviado com a chave pública dele, e ele não sabe se foi o A ou não que enviou isto. Ok? E, portanto, imaginem que esta mensagem até é uma mensagem assinada pela Alice. Ou seja, lá dentro vem com o DA M. Ou MTP, ou MD de uma mensagem. Do Message Agency. Este até pode pegar aqui nisto e enviar isto de volta. E fica a ver as coisas no meio. Isto continua a ser uma assinatura válida porque só o DA é que pode fazer. E aqui até tem um problema porque se isto for aqui uma coisa com o DA dentro, este Bob precisa de saber a chave da Alice. E a Trudy aí não lhe pode dar a dela. Porque se a Trudy lhe der a dela, quando ele aqui vai verificar esta assinatura, isto não dá certo. Porque o ET não vai conseguir decifrar o DA. Mas continua a haver aqui este problema. Então como é que eu resolvo isto? Eu tenho que ter a certeza que a chave que me estão a dar corresponde realmente ao Bob. Isto é um problema que existe na web. Quando vocês usam o HTTPS, o TLS vai usar uma resolução DNS. O DNS, como nós já vimos, é muito fácil de atacar. O DNSSEC já não tanto, que ainda vamos ver depois. Mas o DNS normal é fácil de atacar. Eu posso mandar uma resposta se conseguir acertar com o que eu queria aí e envenenar até uma cache e estar ali a receber respostas erradas. E portanto eu vou todo contente em TLS ou www.cgd.com, não é? Ou uma página qualquer do banco, e de repente aquilo vou parar a um atacante, o atacante faz lá um sitezinho todo bonito, envia-me e faz uma ligação TLS, mas para fazer a ligação TLS vai ter que me enviar uma chave pública.
Se não houver maneira de eu verificar que a chave pública corresponde mesmo ao site onde eu quero ir, ele também ele faz isto. Envia-me a chave pública dele e o TLS começa e está tudo bem. Okay? Então como é que isto se resolve? Com uma coisa que se chama certificados digitais. Que o que é que fazem? Certificam que a chave pública pertence normalmente a um DNS. Isto estamos a falar em internet. No nosso cartão de cidadão também temos um certificado, aí não está associado ao nome DNS, está associado aos nossos dados, no cartão de cidadão, ao nosso número de identificação, etc. Portanto, aí o certificado do nosso cartão, em vez de ter. Normalmente os certificados da internet também têm várias informações para além do nome DNS. Também tem o nome da entidade, não sei o quê. E o nosso também. É um certificado que tem a informação do nosso cartão de cidadão, depois é feito. Aqui vai ser parecido também, mas já agora não está aqui no acetado. No nosso cartão de cidadão, uma coisa do género. Toda a informação do nosso cartão, vou-te chamar P. Portanto, o nosso nome, a identificação, naturalidade, a morada, nem sequer está impressa, mas está lá no cartão também do chip. Todas essas informações são o meu P. O nosso certificado que lá está tem uma assinatura, vou-te chamar aqui governo, de uma chave privada do governo, que vai assinar o quê? Um hash da informação do nosso cartão. Okay? Estão a ver? Isto é chave privada do governo. Agora o que acontece? Quando eu quero autenticar-me com o meu cartão, ligo no site, ensino o meu cartão, eu tenho um certificado. Como é que ele sabe que aquilo é o meu certificado, é o meu cartão? Ele vai fazer o quê? Vai olhar para a informação que o cartão tem, os nossos dados, vai fazer um digest disto e vai usar o site lá onde eu estou a autenticar a chave pública do governo para comparar, sacar este daqui e comparar. Está tudo certo, então estes dados são mesmo desta pessoa. Um dos dados que está no nosso cartão é uma chave pública nossa. Vou pôr aqui C de cidadão. Okay? Uma chave pública nossa. E, portanto, ele fica a saber, porque isto bate certo, a nossa identidade, os nossos dados e a nossa chave pública, que pertence a isto. Depois, para saber que está mesmo a falar comigo, pode fazer um desafio, um número aleatório, uma coisa qualquer, e enviar cifrado com isto. Certo? Quando nós temos o nosso cartão e vamos lá o nosso PIN, o que o software vai fazer é vai pegar nesse desafio, imagina que ele me envia um R qualquer, um número aleatório, ele vai usar a nossa chave privada, que o nosso cartão tem lá no chip, para decifrar isto e enviar isto de volta. E o site lá do outro lado sabe, olha, se ele conseguiu tirar daqui o R, é porque eu estou a falar com ele. Porque eu cifrei isto com o SE. Ok? E, para isto, é fundamental que eu primeiro tenha a certeza que este SE é mesmo dali. Para ver que o SE é mesmo dali, o que é que eu fiz? Usei a chave pública do governo para decifrar isto que vem aqui dentro. E aqui tenho a certeza que fui eu que fiz eu, governo, que fiz este MDP. E agora falta-me fazer uma coisa que é ver se ninguém alterou os dados. Nomeadamente a chave pública do cidadão. E se isso tivesse sido alterado, eu ia detectar porque eu faço o hash disto e comparo com este que eu assinei. Okay? Portanto, imaginem, o cartão do cidadão está assinado por mim. Se alguém alterar dados no cartão do cidadão, quando eu vou verificar a assinatura, eu, governo, decifrando aquilo com a minha chave pública, quando faço um gesto, os hashes vejo que mudou qualquer coisa. Portanto, que alguém falsificou dados ou não. Os da internet é a mesma coisa. O que é que tem o certificado lá? Tem a chave pública. A chave pública é uma cadeia de caracteres. Se vocês forem ver, por exemplo, no SSH, no Linux, vocês podem criar uma chave pública. Podem criar uma RSA, já não se aconselhar a criar uma RSA, podem criar uma cruz elíptica. Tem um nome algoritmo que chama-se H256, acho eu. Portanto, esse H256 usa criptografia de chave pública e chave privada baseadas em curvas elípticas. Vocês criam um comando para vocês criarem uma chave. Eu crio um par de chave pública e chave privada. Essa chave pública, se vocês conseguem ver,
em texto, aquilo é uma data de caracteres, está escrito em ASCII, cada caractere corresponde a 8 bits, tem lá os bits todos da chave. Okay? O certificado tem lá uma coisa dessas, assim. Tem a quem é que pertence, no caso do certificado da internet, tem a chave, tem o nome DNS, normalmente, depois mais outras informações, mas o relevante aqui é o nome DNS. O mais relevante é o nome DNS e basicamente o que aquilo certifica é que aquela chave pública pertence àquele nome DNS. Ok? E de como é que ele faz isso? Pega nessa informação, faz um hash e isto é assinado com a chave privada de uma Certification Authority. Eu tenho que confiar neste Certification Authority. Okay? Como é que então agora quando eu vou a um site, o que acontece? Vou ao site, o site envia-me um certificado. Vocês fizeram isso nos nossos dois trabalhos, vocês têm lá um certificado. O browser queixa-se que o certificado não está assinado por uma Certification Authority dele, por isso é que dá aquele aviso, que é self-signed. Self-signed, o que é que acontece? Quer dizer que eu próprio, quando criei o certificado, fiz o hash daquilo e assinei com uma chave privada minha. E é por isso que aparece lá self-signed, isto não garante nada. Mas é só para testar, ele depois usa a chave pública, que também lá está, para decifrar e comparar o hash na mesma, mas não garante nada porque é assinado por ele próprio. Ok? Portanto, isto vem assinado com um DCA, portanto é feito o hash desta informação. Se isto é o P, eu faço aqui o hash do MDP e tenho aqui isto. E agora, imagina que isto é para começar uma ligação TLS, eu fui lá, recebi o certificado. O que é que eu vou fazer? Vou ver no certificado, vou-te chamar aqui a chave pública do site, S. É o que vem lá. Faz parte da informação deste P. Ok? Chave pública e o nome DNS. Então o que é que eu vou fazer? Vou olhar para o P, não é? Que tem lá a informação desta chave e do nome DNS, por exemplo, e entre outras coisas. Isto está dentro do P, portanto eu vou pegar aqui no P e vou fazer o MDP. É o primeiro passo. E agora, se eu confio nesta entidade de certificação, eu já tenho para instalar a chave pública dela. Já vamos ver que depois existem umas de raiz. Normalmente os sistemas operativos têm à volta de umas 100 que já vêm. Isso é da responsabilidade do Linux, quem faz o Linux, o macOS. Às vezes são os browsers também que têm. O macOS e o Windows têm uma coisa que se chama Keyring, e uma das coisas que o Keyring é um software que são as Certification Authorities que estão lá raiz. Vocês podem ir lá, não há problema, vocês podem ir lá pagar algumas, se não gostarem dela, e tirar. Ou acrescentar. Quando acrescentam, ele dá mega warning se quer mesmo acrescentar. Porque a partir do momento em que acrescenta, ele vai validar todos os certificados que sejam assinados pela chave privada naquela chave pública. Ok? Portanto, eu tenho a chave pública, o que é que eu vou fazer? Com a chave pública vou decifrar aquilo. Vou obter o MDP. Portanto, eu vou aplicar isto à assinatura. Né? E com isto vou obter o MDP. O que é que pode ter acontecido agora? Imaginem que alguém tentou forjar o certificado. Chegou aqui e, por exemplo, alterou o nome DNS. Estão a ver? Ou manteve o nome DNS, mas pôs a chave pública do atacante, da Trudy. Tenha mudado isto ou tenha mudado isto. Qualquer informação que ela tenha mudado aqui. Quando eu fiz este MDP passou a ser um MDP 2, né? do novo P, porque alguém mudou alguma coisa ali. E isto, se for uma função de hash segura, já não vai ser igual ao MDP que eu obtive da assinatura. E, portanto, eu consigo detectar que houve uma alteração ali. Agora, todos os utilizadores têm que conhecer as chaves públicas da autoridade de certificação. Se eu substituir se eu quiser fazer passar então agora pela página, como estávamos a ver ali, se o atacante quiser passar-se por uma página, pode ir até pegar, pode até tentar pegar. Podia pegar o certificado original e tentar usar o certificado original mudando a chave pública. Mas o que acontece? Quando o iniciador
do browser que for verificar o certificado, vai usar a chave pública da autoridade, certificação, vai tirar de dentro da assinatura o hash, vai fazer o hash do certificado que captura e lhe enviou agora e o hash não bate certo, porque ela mudou o conteúdo, mudou a chave pública. Okay? Depois da certificação, e depois vamos ver como o TLS isto é feito, depois de eu validar o certificado, e de eu saber a chave pública, eu depois posso usar a chave pública, por exemplo, para me autenticar. Já vamos ver depois isso mais à frente. Ou na próxima aula. Como eu estava a dizer, por exemplo, a partir daí eu posso depois enviar um desafio qualquer, cifrado pela chave pública, e se eu conseguir é porque tem a chave privada correspondente e então eu sei que estou a falar muito com ele. Okay? Portanto, o TLS faz um bocadinho isto. É mais complicado, mas é uma das coisas que faz. O browser vai, saca o certificado, verifica a assinatura do certificado, saca a chave pública. Depois de ter a chave pública, ainda pode verificar mais se está a falar mesmo com o Bob, enviando uma coisa cifrada com a chave pública para ver se ele consegue cifrar e mandar de volta. Com a chave privada, correspondente. Portanto, isso não só eu estou a verificar com o certificado que aquela é a chave pública dele, como depois consigo verificar que estou a falar mesmo com o dono do certificado, porque ele tem a chave privada correspondente. Porque o atacante também podia mandar o certificado sem o alterar. Só que depois, se eu lhe mandar um desafio cifrado com a chave que lá está, que ele não alterou, ele não vai conseguir cifrar. O desafio é enviá-lo de volta. Então, os certificados. Nós não vimos os X500, só vimos o DNS, mas existiu nos primórdios da internet uma alternativa ao DNS que nunca foi para a frente, que era o X500, que era da IT. É engraçado que a única coisa que existe historicamente porque calhou, que vem de um certificado, é a única coisa da internet é giro. Tudo o resto é de ITF. Mas quando a internet começou a aparecer, isto era a instituição que fazia standards para a rede telefónica, que é muito diferente da rede de dados. Depois surgiu o IETF, a internet, não sei o que, o TF é Task Force, o E já nem sei o que é, Internet Engineering, não sei. Esta é a única coisa que sobrevive até hoje, que é feito um standard do ITU, sendo que, na verdade, os nomes nunca são X500, são sempre a DNS. Porque o X500 nunca foi para lá nenhum. Ok? Mas isto chama-se o X509, a norma, que basicamente diz quais é que são os campos que existem. Ok? Tem normalmente a versão, hoje normalmente é o X509 versão 3. Depois tem o serial number. O serial number vai ser importante porque eu posso querer revogar certificados. Então tenho uma lista de certificados revogados e eu tenho lá o serial number. E então, de tempos a tempos, por exemplo, quando o browser precisa de ir contactar e ir verificar uma coisa como uma Certification Authority, a Certification Authority pode enviar uma lista de certificados que foram revogados por algum motivo. E se ele tiver uns que são revogados, vai dar um erro daqueles também, um warning a dizer não, isto já não é válido. E por aí fora. Depois, o algoritmo que é usado para fazer a assinatura, porquê? Pode ser qualquer algoritmo de chave pública, chave privada. RSA, PV-líquido, Lattice. Portanto, também cada vez menos é RSA, já por causa da história do post-quantum. O nome da autoridade de certificação, atenção, isto não é do dono da chave pública, ou do certificado, é da autoridade de certificação que assinou isto. Tempo de validade também é importante. E depois o subject name, estão a ver? A entidade cuja chave é certificada. Isto é que normalmente é o nome DNS hoje em dia. No caso do nosso cartão de cidadão, não é o nome DNS, é o nosso nome. Está lá. A chave pública, cá está. Porque o que eu quero aqui no caso da web é ter a certeza que esta chave pública pertence a este nome. Depois tem aqui campos opcionais, como o ID de quem emitiu isto, o ID do certificado do indivíduo, pode haver extensões e por aí fora. Depois tem então a assinatura. O que é a assinatura? É isto tudo.
feito o hash disto, certo? E depois pego nisto e uso chave privada da Certification Authority para cifrar o hash daquilo. E é isto que está neste campo signature. Isto é o que está aqui depois no campo da assinatura. Problema aqui. Apesar de termos as tais quase centenas de autoridades de certificação, não é fácil ter isto para todos os certificados do mundo. Ou seja, existem autoridades regionais. Acho que existem até aqui em Portugal autoridades. Se eu quiser ter um certificado, eu não vou logo diretamente a uma daquelas raízes. Existem depois entidades, normalmente estão associadas a bancos, ou outras são associadas a entidades governamentais, estão ali fora, mas existem vários que podem fazer certificados. Por exemplo, os certificados aqui da EduHub são feitos pela FCCN. Depois da internet pública, das entidades públicas. O que acontece? Há browsers que se eu tiver a ligar com um browser da Apple, não sabe quem é a FCCN. Tem lá isso. Portanto, o que acontece é que a FCCN aqui pode fazer um certificado, mas depois ela própria tem que ter um certificado assinado por uma autoridade mais acima. E por aí fora, isto pode fazer uma hierarquia, estão a ver? Até chegar então às tais da raiz. E estas da raiz é que são as tais que vêm pré-instaladas no sistema. Então, normalmente, os sites nem se não têm o certificado. Tem uma coisa que nós chamamos de uma cadeia de certificados. Okay? Em que tem o certificado deles, mas depois esse certificado está assinado. Imaginem, eu tenho aqui um certificado meu. Imaginem, eu tenho aqui um certificado da minha chave. Sou um site. Tem o meu nome. E está assinado pela DACA5. Estão a ver ali? Está assinado por esta Certification Authority. Eu faço aqui o hash disto. E aqui faço a assinatura disto. E isto está assinado pela DCA5. Ok? O meu browser não conhece a CA5 de lado nenhum. E, portanto, não tem o que é que ele precisa para verificar isto. Precisa da chave pública da CA5 para tirar o MD, fazer o MD disto e comparar. Então, eu não tenho a EA5. A ECA5. Não tenho. Então, o que é que eu preciso? Preciso do certificado da CA5. Porque é através do certificado da CA5 que eu vou obter isto. Da mesma forma. O certificado da CA5 vai ser o quê? Vai ter lá a chave dela, associada ao seu nome. Ok? Vai ser feito um hash disto. Portanto, DSC5 mais do nome da autoridade. E depois vai estar assinado pela RA2. Certo? E então, se eu for agora à RA2, se eu tiver a chave pública da RA2, consigo fazer o hash disto, tirar o hash daqui e comparar os dois. Mesma coisa. Só que eu ainda não tenho a chave pública da RA2. O mesmo processo, preciso do certificado da RA2. Então lá vem o certificado da RA2, que tem esta chave, tem o nome dela, isto é o P, tem o efeito MTP disto, e está assinado pela root. E agora sim, eu já me vou safar, né? Porque agora sim, o browser tem pré-instalada a chave pública da root, saca o MDP, compara com este, a partir disto garante que tem a chave certa da RA2, usando a chave certa da RA2 vai decifrar esta, garante que tem a chave certa do ES5 e depois finalmente usando a do ES5 decifra esta, compara isto e sabe que tem a chave certa. Portanto, isto começa de cima, ok? Porque a primeira que eu consigo verificar é só esta, porque eu só esta que tenho a root. Portanto, o que é que acontece? Eu preciso desta cadeia toda de certificados para poder começar daqui, que é que eu tenho a chave pública, verificar esta para obter esta, depois verificar esta para obter aquela, depois usar esta para verificar esta e obter a do site.
sendo que está tudo verificado porque eu comecei nesta que eu confio. Aqui, com esta fiquei com a certeza que esta chave pertence mesmo à RA2. Com esta consegui obter a do SA5 e saber ter a certeza que a chave do SA pública do CA5 é aquela. E com a chave pública do EC5 consigo decifrar aqui e obter a chave pública do site. Portanto, isto é o que nós chamamos de uma cadeia de certificado. Normalmente, quando é no TLS, envia enchido. Okay? Ele podia enviar só o seu certificado assinado pelo DAC5 e depois obrigar-me a mim a ir à procura da CAC5. Estão a ver? Fazer uma ligação à CAC5, para a CAC5 me dar o certificado dela, e depois ela dá-me o certificado dela, que é emitido pela ERA2, e depois eu tinha que falar com a ERA2 para ela dar o certificado dela, e depois ela dá-me a dela, que já estava assinada pela MUT, e então aí eu já começava a decifrar a partir daí e ia para baixo. Para poupar isto tudo e eu não ter que andar a procura dos certificados, normalmente o que acontece é que a pessoa dá logo o certificado, não é? O certificado é uma cadeia logo aí. Chama-se o caminho de certificação ou cadeia de confiança. Certification Path, em inglês, é um termo que, se vocês forem à procura, vão encontrar. A raiz. Quem é que gera a raiz? Na verdade, não há só uma. Existem várias. Okay? Os browsers vêm com vários, à volta de 100 já, de raízes confiáveis. Existem várias entidades à volta do mundo e raiz. E depois isto é uma decisão, que obviamente tem impactos muito grandes, e portanto eles têm cuidado com isso. É uma decisão de quem faz os browsers, de quem faz os sistemas operativos. Okay? Normalmente nem é o browser vai usar o que está no sistema operativo. E portanto, mesmo os sistemas operativos open source também são operativos. Aí vai pensar, é open source, mas ninguém se responsabiliza. Mas acaba por ser a mesma coisa, eles vão buscar as mesmas e depois, como aquilo é ainda, aí se calhar ainda é mais escrutinado, porque é toda a comunidade que vai pondo ou não o que lá está. Onde é que se guardam os certificados? Na verdade, a maior parte das vezes é o próprio, é como nós estamos a fazer nos trabalhos. Está no próprio servidor. Né? Vocês têm lá um fecheiro com o certificado. E isso é uma cadeia igual, não há? A cadeia, quando vocês pagam aqui a alguém, ele dá-vos o certificado, ele dá-vos o certificado dele e do outro até à raiz. Portanto, dá-vos os fecheiros todos. Tem a informação toda para fazer tudo até desde cima. Ok? Pode-se usar o serviço DNS, existe um registro de recurso, nós não falamos na altura do DNS, existe um registro de recurso para certificar X509, portanto eu posso pedir, usar o DNS para fazer uma solução para mudar um certificado de um determinado nome DNS. Pode-se usar, existem servidores também LDAP, às vezes em LANs, enfim. Na verdade, na internet, é o mais comum é estar no próprio servidor, de quem precisa depois mostrar o certificado. E no caso, noutros casos, como por exemplo o cartão de cidadão está dentro do chip. O certificado está lá, não é sempre está aí ativado. Às vezes não podemos usá-lo. Okay? Portanto, o que acontece é que está lá na validity e não está ativado. Depois nós temos que fazer um processo com a aplicação, naquela aplicação do IDGolf, ou então mesmo numa conservatória, né? Nos registros notoriais, aquele conservatório dos registros civis, que é quem trata dos passaportes e dos cartões de cidadão. E eles podem ativar, até podemos ativá-lo quando vamos renovar e vamos buscar. E ele é ativo, é posto lá que está ativo e está guardado dentro do chip. E vai servir para ser usado em protocolos de autenticação de chave pública e chave privada. Na internet, nos sites. Qual é que é o problema aqui? Imaginem, o pior problema de todos aqui é a chave privada da Certification Authority de raiz ser comprometida. Porque isso vai invalidar todos os certificados. Okay? Que vão até essa autoridade patente. Okay? Depois, andando para baixo da cadeia, cada vez que alguém tenha uma chave privada comprometida, todos os que foram certificados por essa também estão comprometidos. Porque depois qualquer pessoa pode assinar, não? Se eu tiver a chave privada de uma Certification Authority, posso emitir certificados. Vão ser considerados válidos. Porque posso assinar aquilo.
Então, existem listas de revogação de certificados que às vezes são... os certificados também têm datas de validade já para prevenir isso. Porque assim eu só tenho que garantir que a chave não é comprometida durante X tempo. E normalmente também não são mais, já fazem isso, não sei quanto tempo eles são revogados e são emitidos outros, que é para ser usado outra chave privada, porque quanto menos tempo a chave privada tiver em ação, menos provável é ser comprometida durante esse período. Portanto, eles têm essa data de validade e depois ainda existe, quando são detectadas coisas, a possibilidade de enviar uma lista de revogação de certificados. Muitas vezes, não sei se sempre, quando eles vão fazer a verificação, eles contactam a autoridade de raiz e pedem essa lista de certificados revogados para ver se há algum deles da cadeia de certificação. Ou logo primeiro se aquilo tem algum problema, ou podem até ir contactando cada uma das autoridades e pedindo listas de revogação para ver se o number não está em nenhuma delas. Essas listas, porque podem começar a ficar muito grandes, às vezes o que acontece é que eu posso pedir a lista toda, ou então se eu pedir a lista toda há pouco tempo, depois posso só pedir diferenças, ou seja, coisas que foram aparecendo. Obviamente, no limite, isto pode ter ficado comprometido num milissegundo depois de eu ter acabado de perguntar, não é? Mas é sempre uma coisa que pode acontecer, não é? Pronto. E agora, vamos agora ver como é que, portanto, já temos criptografia simétrica, criptografia assimétrica, já vimos os hashes e já vimos aqui como é que eu posso usar o hash e a criptografia assimétrica para fazer assinaturas e para o certificado acaba por ser uma assinatura, é um documento assinado. Na verdade, o certificado é um documento digital assinado. Em que eu estou como eu assinei aqui, eu sei que os dados finais são verdadeiros, sendo que as assinaturas digitais têm uma coisa interessante em relação às assinaturas analógicas, que é o que estávamos a dizer, que mesmo que eu assino papel em branco, uma assinatura digital, se eu acrescentar lá a informação, a assinatura já não é válida, por causa do hash. Portanto, aqui ainda temos essa vantagem. Agora vamos começar a ver como é que usamos estas ferramentas para montar... Isto aqui é... Baixo. A primeira coisa que vamos ver é, já tocámos aqui um bocadinho, quando estamos este problema dos certificados, nós estávamos aqui muito preocupados em saber se estávamos a falar pelo site certo. Sendo que, na verdade, os certificados me dizem ainda não é isso. Não me dizem que eu estou a falar do site certo só o certificado. O certificado me diz é que aquela chave pública é daquele site. Mas ainda pode ser um atacante que me está lá no certificado. Portanto, eu agora preciso saber se eu estou mesmo a falar com o site. Já vimos que uma chave pública vai ser relativamente simples. Eu posso, por exemplo, enviar um desafio cifrado com uma chave pública, que eu tenho a certeza que é aquele site, e se eu conseguir enviar o desafio de volta, quer dizer que conseguiu decifrar aquilo, quer dizer que tem chave privada daquilo, quer dizer que eu estou a falar com aquela pessoa. Com chaves partilhadas é um bocadinho mais complicado. Mas também pode ser necessário. Para quê? Para eu ter sistemas de autenticação, por exemplo, como eu estava a dar no exemplo dos single sign-ons, depois já não temos, vocês não têm um certificado para fazer o single sign-on da faculdade, têm o username e o password. Ou no 802.1x, por exemplo, aqui na EduHome, também não temos um certificado. E também temos que nos autenticar no servidor de autenticação. Aí, normalmente, o que acontece é que é com uma chave partilhada, sendo que a chave partilhada é derivada de alguma forma da password que nós escrevemos, da nossa password e do username. Mas é com criptografia simétrica. Okay. Com criptografia simétrica, isto pode se tornar um bocadinho mais complicado do que o que parece ao início. Okay? Já agora, antes de mais, quando estamos a falar de... O que eu estou a falar aqui é da autenticação, é saber que eu estou a falar com aquela máquina. Que é quando nós ligamos à EduHome, o que ele está a saber o que ele quer saber
neste caso não é uma máquina, é um utilizador, são vocês, têm direito a entrar lá. Depois há outra coisa que é a autorização. Que é, o que é que vocês, depois de ele ser autenticado como sendo vocês, o aluno X, o que é que vocês podem fazer ou não na rede? São coisas diferentes, estão ligadas, porque eu, para fazer bem a autorização, eu preciso fazer a autenticação. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir, para fazer isto, eu tenho que saber com quem é que eu estou a falar, para depois dar as permissões corretas. E lembrem-se de um daqueles princípios que vimos logo ao início, o princípio da least authority, portanto, que é só devo deixar de fazer coisas mesmo a quem tem direito de fazer aquelas coisas, por omissão. Nada deve ter autorização por omissão, vá. Portanto, qual é que é o objetivo aqui? De alguma forma, eu tenho que saber que A tem que saber que tem a certeza que está a falar com B. Para isso, pode usar uma chave enviada ou uma chave pública, sendo que depois, normalmente, depois ainda se faz uma outra chave depois mesmo para enviar as coisas durante a sessão. É o que nós chamamos de chave de sessão. Porque normalmente as chaves partilhadas para a autenticação são só usadas para a parte da autenticação. Por exemplo, no single sign-on, a vossa password só vai ser usada para a parte da autenticação. Depois não vai ser derivada a partir daí nada para a parte da confidencialidade, depois quando estão mesmo a comunicar. Então vamos começando a ver aqui com chaves partilhadas. Que também dificilmente vai ser assim. Porquê? Porque temos o problema de ter toda a gente... eu quero falar entre o A e o B e aqui eu estou a assumir que eu tenho uma chave entre os dois, já. Portanto, fica aqui um problema por resolver, que é como é que a Alice passa aquela chave para o Bob e vice-versa. Okay? Sendo que existem algoritmos para isso, mas lá está. Mas também eu já preciso ter a certeza que estou a falar com a pessoa certa. Portanto, existe um algoritmo, por exemplo, que é o Diffie-Hellman, e existem algoritmos também de curva elíptica que também servem para isso. Os algoritmos que nós usamos para achar públicas e privadas, existem normalmente umas variações dos problemas que permitem também, a partir do parâmetro público, os dois calcularem o mesmo resultado. E isso pode servir para fazer uma chave. O problema é que isso só funciona também se eu já tiver a certeza que estou a falar com este professor. Porque senão, como existe o tal parâmetro público, qualquer pessoa consegue pegar nos dois parâmetros e calcular uma chave comigo. E eu vou calcular uma chave com outro dia e pensar que vou calcular uma chave com o outro. Portanto, isso não resolve o problema da autenticação. Nem resolve este problema de como é que eu passo este KA para aqui, misturado com a autenticação. Mas se eu já tiver, então como é que eu podia fazer? A Alice quer falar com o Bob, manda aqui um A. O Bob vai mandar o quê? O que é que o Bob quer saber? Quer saber se é mesmo um A. Então vai fazer o quê? Vai-lhe enviar um desafio. Okay? Que a Alice vai mandar cifrado com a chave dos dois. Nós chamamos isto de um desafio por causa disto. Porque o Bob agora vê, se ela me conseguiu enviar isto cifrado com a nossa chave, é porque é ela. Ou é alguém que tem aquela chave. Mas esta chave supostamente só ela que tem. E a Alice faz a mesma coisa. Envia-me um desafio e eu envio. E o Bob envia o desafio de Bob para agora ser o Bob a autenticar a Alice. Tudo muito bem. Realmente isto é verdade. Problema. Este algoritmo está muito incompleto e vai ter problemas. Isto é mais complicado do que parece. Qual é o problema aqui? Se eu tiver possibilidade de fazer mais do que uma ligação, reparem que eu posso pegar aqui, eu posso fazer eu posso ser um atacante e eu envio aqui um T, não é? Sou atacante, envio aqui um T. E o Bob vai me enviar isto, certo? Que é o desafio. E agora imaginem que eu abro outra ligação ao Bob. Ok? E vou... e há a possibilidade de eu lhe enviar aqui o B que ele me enviou. Vou ver. E ele vai me dar a resposta que eu preciso para a primeira ligação. Portanto, isto vai ser um problema. Ok? Isto temos aqui uma versão reduzida, porque eu não... Antes de irmos lá ao problema, aqui é um bocado pateta. Eu, por exemplo, podia enviar logo o meu desafio. Vão ver? Eu podia enviar logo ARA e ele depois enviar-me o RB na resposta ao meu desafio e depois eu enviar logo a resposta ao desafio dele. Qual é o problema? O que estamos a dizer é que estes protocolos, tanto o primeiro como este,
abrem, eu posso enganar com uma segunda ligação o atacante a dar uma resposta para a primeira ligação que eu preciso. Neste é mais fácil até de ver do que no outro. O outro também tem este problema. Porque reparem, eu abro aqui a ligação AFT e ele envia-me KABRT. A Trudy não consegue decifrar isto. Porque ela não tem o K, ela não tem o K, ela não tem o KAB. Ela não tem. Portanto, ela não consegue tirar daqui este RT, mas também não há problema, porque foi ela que o enviou. E ela não sequer, ela sabe que está a falar com o Bob, está a atacá-lo. Portanto, isto seria para o Bob se autenticar ele. E o Bob dá-me um desafio. E agora, o problema é que eu não vou saber responder a este desafio porque não tenho o KAB. Não vou conseguir enviar um RB cifrado com o KAB. Mas o que é que eu faço? Então abro outra ligação e dou isto como o meu desafio. E ele, quando se autentica, envia-me a resposta que eu depois posso usar na primeira ligação. Qual é o problema aqui? Está logo a quebrar um princípio que nós devemos ter, que é o Bob, ao enviar esta mensagem, está-se logo a autenticar ele perante o chamador, sem o chamador se ter autenticado perante ele. Esse é logo um dos problemas. Outro problema, eu devia de usar um espaço diferente de desafios. Okay? Devia de haver um espaço diferente de desafios entre as partes. Porque assim, este RB nunca podia ser usado como um desafio do Bob. Estão a ver? Tem espaços diferentes. Os dois, o emissor e o receptor. Okay? O primeiro também tem o mesmo problema. Se eu tiver várias ligações, estão a ver? Aqui o que é que acontece? O atacante, neste caso, em vez de ser o que inicia, é o que recebe. No primeiro. No segundo, mesmo quem inicia pode atacar. Neste, tem que ser quem recebe que pode atacar. Mas pode também, quem recebe não pode atacar. Porque eu recebo o A e depois na segunda sessão eu recebo o A e depois na segunda sessão envio o B. Ok? Inicio eu uma ligação para ali. Eu recebi um pedido de ligação, agora eu inicio um pedido de ligação. Ele envia-me o desafio e eu vou usar o desafio que ele me envia como resposta àquele primeiro. E ele vai-me dar a resposta que eu depois preciso para eu enganar na sessão a cinzenta. Portanto, eu tenho que ter cuidado com isto. Chama-se ataques de reflexão. Portanto, num protocolo de autenticação, eu tenho que ter cuidado para não ser possível, numa segunda sessão, eu pedir a quem eu estou a atacar dar a resposta ao desafio que ele vai enviar. E que supostamente seria o que me iria autenticar a mim. Deixa-me só voltar aqui a pôr os métodos que eu já tinha dito. Portanto, um dos problemas é que o iniciador, normalmente o atacante é o iniciador, tem que provar quem é antes de quem está a ser chamado. Devem, por exemplo, se tivessem chaves diferentes, mesmo que eu tivesse partilhado duas chaves, também já não tinha o problema. Quando eu mandava o desafio, ele ia dizer que não era aquela chave que era ser suposto usar, o que eu faço era a outra. Ok? Portanto, se houver uma chave quando é para ir de A para B e chave quando é de B para A, embora eles antes conheçam as duas, quando eu estou a tentar dar o desafio que eu tinha dado na outra sessão, não enganar, vai ser dado com uma chave que era de mim para ele e ele não vai dar aquilo ao contrário. Usar os conjuntos diferentes nos desafios também, por exemplo, sempre os números pares e outros números ímpares. Ou, isto é difícil de fazer, porque eu não consigo coordenar isto entre toda a gente. Isto ainda complica mais o problema que já é complicado de si, que é eu ter chaves partilhadas com toda a gente. Portanto, o que se faz é tentar fazer as mensagens de outra forma, pensando neste problema. Então temos aqui algumas tentativas, embora elas tenham sempre os mesmos princípios. Alguns tipos de protocolo, embora eles tenham todos mais ou menos os mesmos princípios. Ora, uma primeira ideia que está aqui é, em vez de usar uma cifra, como estava ali, usar um hash.
A Alice envia o desafio. Okay? A Alice envia aqui um desafio. E o que o Bob envia é o desafio dele. E depois não é nada cifrado com o KAB. Okay? É um hash em que ele tem o desafio que recebeu, o dele, depois é o A e o B que supostamente estou a falar, e a chave partilhada. Ou seja, a chave partilhada não é usada para cifrar nada. Está dentro do hash. Estão a ver? O que é que acontece? Como é que ele sabe que está a falar com a Alice? Porque só alguém que conhece este KAB é que vai conseguir fazer um hash igual a este. Estão a ver? Porque só alguém que quem me enviou o RA tem um RA. Recebeu o RB tem um RB. O que é que lhe falta para conseguir fazer este hash que aqui está? Saber o KAB. E eu também sei fazer este hash, porque eu conheço os dois R's e conheço o KAB. Portanto, faço um hash, comparo, se os hashes estiverem iguais, estou a falar com a pessoa certa. Esta, já não há aqui nenhuma maneira de, numa segunda sessão, eu pedir para me dar o resultado. Ok? Portanto, este resolve o ataque de reflexão. Se repararem, não há aqui, porque quando eu envio, eu não posso aqui abrir outra sessão e enviar este RB, porque se eu enviar este RB, o que ele me vai enviar é este MAC com o KAB lá dentro, portanto, eu tenho sempre, ele não dá nada cifrado com o KAB como resposta. Eu preciso sempre na mesma de saber o KAB para conseguir produzir este hash. E ele, nesta resposta, não me dá o que eu preciso para fazer o hash. O que era diferente de há bocado, porque há bocado o que acontece é que ele enviava-me este RB e eu enviava-lhe o RB na outra sessão e ele dava-me o RB cifrado. Estava resolvido. Agora não, ele dá-me isto e eu digo com isto não sei nada porque o KAB até vem cá dentro. Do hash, o hash não é invertível, consigo tirar de lá o KAB. Portanto, eu para produzir isto preciso sempre saber o KAB e não consigo pedir a ele a resposta a isto. Como é que eu então posso ter a chave dos dois? É um problema, certo? Existem algoritmos para eu trocar a chave. Para que é que servem estes algoritmos? Estão aqui na autenticação, mas eles, na verdade, servem depois de eu já estar autenticado. E porquê é que eu preciso deles se eu preciso já estar autenticado antes? Porque agora estamos aqui, olha, não, então eu dava um jeito de meter a tal chave e agora usar aquele protocolo para me autenticar com o KAB. Qual é que é o problema? Estes protocolos dependem de eu ter um parâmetro que é público, que é este NG, vou ver aqui, neste caso. Neste caso do Diffie-Hellman é este NG, estão a ver? Portanto, o N e o G são públicos. Vou ver aqui o G outra vez e o N. O N e o G são públicos. Portanto, por isso é que ele envia. Um deles escolhe o N e o G e ele envia o N e o G. Depois, ele também escolhe o X, mas este X é privado. O Bob vai usar este NG e vai escolher um Y que também é privado. Okay. Isto é baseado em aritmética modular, o Diffie-Hellman. Porque se eu fizer esta conta, dá isto. Vou ver? Guia levantado a XY mod N. E se eu fizer a conta aqui ao contrário, guia X mod N Y, dá também guia XN mod N. Ou seja, isto dá o mesmo valor. Estão a ver? Isto dá o mesmo valor, sendo que este usa o Y dele e levanta o que o outro lhe enviou a Y, e este usa o X dele e levanta o que o outro lhe enviou a X. E dá o mesmo número. Mas nem o X e o Y são conhecidos, nem um nem do outro. São secretos e ninguém consegue gerar isto porque ninguém consegue obter com isto, que é o que passa em claro, vão ver? Eu, a partir daqui, desta equação, é muito difícil calcular o Y. E a partir desta é muito difícil calcular o X. Mesmo sabendo o B e o R. Portanto, imaginem, isto dá um valor, não é? Isto é muito difícil. Resolver esta equação em ordem a X é muito difícil. Sabendo o G e o M. Mas é muito difícil. Porque isto depois dá um resultado qualquer. E depois a equação não é isto. É isto igual a um. Não lhe vou pôr X, porque X é o que eu quero descobrir, mas é a C, não é? G, N, C. Mas mesmo conhecendo o G, o N e o C, esta é a equação. Eu posso concretizar, não é? Por exemplo, se eu tiver 10, X, mod. Agora tinha que saber o resultado. Tenho aqui um exemplo, já vemos. Portanto, isto é difícil com números grandes,
Com números pequenos pode fazer por tentativa e erro, mas com números grandes é difícil. Isto é só um exemplo. Existem algoritmos semelhantes a este, ou seja, com duas coisas, normalmente é com uma coisa pública e uma coisa privada, conseguirem os dois fazerem uma conta, ficam com o mesmo valor dos dois lados, que é para depois usar como chave. Normalmente isto é para usar, não para depois fazer a autenticação, já vamos ver porquê. Aqui poderia utilizar, poderiam ser o KAB do exemplo anterior. Vai ser o KAB que eu partilho entre o A e o B e que depois uso para autenticar. Na verdade não é. Isto é usado para gerar uma chave depois de eu já estar a autenticar. Porquê? Porque isto é muito fácil de atacar como man in the middle. Ok? Antes disso podemos ver aqui o exemplo. A tal equação que é muito difícil de calcular. Ok? É se eu escolher um n que é 47 e um g que é 3. Ok? Depois então o A escolhe o x que é secreto. Neste caso com o valor 8. Este escolhe um y que é secreto 10. O que é enviado? O que é público, que é 43 e 3. E o resultado desta conta, que é 28. Portanto, o que ele envia é 47, 3, 8, 28. É isto que é enviado. 43, 7, 28. Ok? Como é que o atacante podia chegar ao x? Tinha que resolver a equação, certo? Tinha que resolver que 3x mod 47 é igual a 28. E isto é um problema matemático complexo de calcular. Resolver aquilo em ordem a x. Com números grandes. Com números pequenos, posso fazer por tentativa. Ok? Depois fazem a conta e neste caso iam os dois obter o mesmo valor, que é 4. E lá está, o intruso tem que resolver ou esta equação ou esta equação. Para obter o x. Aliás, precisa resolver as duas, não precisa do x e do y. Para obter depois a chave segundo x e do y. Portanto, tem que resolver as duas. Tem que resolver esta para obter o x, esta para obter o y, para depois poder fazer a conta. Estão a ver? Para depois poder fazer ou esta conta ou esta conta. Uma delas as duas. Portanto, para poder fazer o GXY mod n. Porquê que isto já tem que ser feito? Não serve para resolver o problema de eu ter duas chaves partilhadas para fazer a autenticação. Porque é muito fácil alguém se meter no meio. Ok? Portanto, a Trudy pode se meter aqui no meio. Porque o B, quando recebe 47.328, não sabe quem é que enviou. Portanto, isto já tem que ser com a autenticação. Porque eu vou fazer o cálculo, mas eu não sei com quem é que eu estou a fazer uma chave partilhada. Tenho o mesmo problema. Pode ter sido qualquer pessoa que enviou aqui e eu vou fazer uma chave partilhada com ela. Que é o que acontece aqui. Portanto, eu escolho aqui um Z, intercepto esta mensagem, envio de volta aqui a Z moderno, vou ter uma chave partilhada com a Alice. E envio o meu próprio par, uso o mesmo N e o mesmo B, mas uso com o meu Z e envio para aqui. E ele responde e eu vou ter uma chave partilhada com este também. E tenho uma chave partilhada com os dois ali no meio e posso estar lá no meio sem ninguém dar conta. Então isto nunca é usado antes da autenticação. Depois agora podem perguntar, então se não é usado para autenticação, para que é que raio é usado? É usado para fazer uma chave de sessão depois de já estarmos autenticados. E agora também podemos perguntar, é necessário, é um bocado desnecessário, porque um deles pode fazer uma chave e, por exemplo, enviar uma chave pública cifrada para o outro lado. Ou se já tiverem autenticados, se fosse um protocolo de autenticação, podem usar a chave partilhada para enviar a chave de sessão, como nós vamos ver. Mas usar uma coisa destas tem uma vantagem, em termos de segurança. E na segurança temos que ser o mais paranoicos possíveis. É que nenhum deles escolhe a chave. Portanto, a geração das chaves não está no controle só deles. Eles geram os dois, dependem do número secreto que cada um escolhe. O valor final. Okay? E, portanto, isto é usado nesse contexto. E continua a ser usado. Por exemplo, o TLS pode usar o Lithium ou outro protocolo destes para gerar uma chave. Por acaso, na versão que nós vamos ver na aula, quando lá chegarmos, não está a usar o Lithium, está um deles a gerar a chave e enviar para o outro. Mas podem usar também, no TLS também pode ser usado um protocolo destes para gerar a chave. Pelos dois. Então, aquilo não resolve o problema se eu quiser fazer a autenticação usando só chaves partilhadas
e eu posso fazer isto para não obrigar o servidor a ter certificados, etc, etc. Já agora, o TLS, já sabemos que não é assim. O TLS, pelo menos, o servidor vai ter que ter o certificado e é assim que é feita a autenticação. Normalmente, o cliente, no TLS, o cliente também pode ser obrigado a autenticar-se. Mas normalmente não é. Não só os browsers não se autenticam. Para quê? Porque nós não temos certificados. Okay? Depois, o que acontece é que o servidor depois já tem o TLS, então quer uma passa ou de maneira qualquer da pessoa verificar que é mesmo ela. A não ser que os sites do governo usando o cartão, que aí, na verdade, por acaso, não sei se ele usa isso ao nível do TLS, porque ele pode mesmo usar o certificado do cartão para autenticar quem é que está a falar nos dois lados da sessão TLS. Então, normalmente, os protocolos por chave partilhada, o que é que fazem? Como não é fácil todos os utilizadores terem uma chave partilhada, normalmente o que é por exemplo, o single sign-on. Nós usamos para várias coisas na faculdade. Pode ser para entrar nos papers, pode ser para usar o Zoom, pode ser para ir, vocês disse no nosso caso alunos não, mas nós também para irmos a coisas da Universidade Nova mesmo, não da faculdade. Se eu tivesse a pensar nos protocolos da bocado, isso obrigava a que eu tivesse uma chave partilhada com cada uma dessas coisas. Com o i3 Explorer, com o Zoom. Não é isso. Então eu vou ter só uma partilhada só com o single sign-on, que é este QDC, vá, aqui nesta figura. Então, vamos ver que normalmente isto é uma coisa mais complicada, mas o princípio é o mesmo. Portanto, existe então aqui uma espécie de servidor intermédio, que é com ele que eu partilho. Quando eu vou autenticar no 802.1x, embora não use isto, porque o PA e P é uma coisa diferente, mas os princípios são semelhantes. Também tenho uma chave partilhada com o servidor da autenticação daquilo. Okay? E não, ou seja, não partilho chaves com as coisas com que eu quero ligar, mas sim com o servidor intermédio, que é este Key Distribution Center. Então, eu vou comunicar não diretamente com o Bob, mas primeiro com o KDC. Ok? Portanto, eu vou dizer que eu sou o A e esta chave eu tenho partilhada com o KDC. Este KA é partilhado com o KDC, este KB é partilhado entre o Bob e o KDC. Estão a ver? O KB é a chave do Bob com o KDC, o KA é da Alice com o KDC. Então, vou enviar então isto cifrado a dizer que é falar com o B e uma chave de sessão para ser usada depois por mim entre o A e o B. O KDC vai enviar, então enviado com a chave partilhada para o Bob, esta chave de sessão cifrada com A. Como é que depois o Alice pode saber que está a falar com o Bob? Se o Bob lhe enviar qualquer coisa cifrada com o KS, ele sabe que está a falar com o Bob. Podem depois enviar um desafio a seguir, por exemplo. E o outro responder com o cifrado com o KS. Porquê é que ela sabe? Porque o Bob só poderia ter o KS se conseguisse cifrar aquilo que vem com o KB do KDC. E eu estou a confiar então que o KDC, se eu tenho o KS, é porque ele conseguiu autenticar para o KDC. Ok? Problema disto. Ataques de repetição. Portanto, eu posso enviar. Aqui, o Bob aqui não sabe se é mesmo o KDC que lhe enviou isto ou se é um atacante que pode enviar outra vez isto. O KBAS. Normalmente, então, o que é que nós temos aqui? Temos timestamps e nonces, que é para garantir que é a primeira vez que eu estou a enviar cada uma das mensagens do processo. Normalmente usamos as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se eu puser um timestamp, tenho o problema de não estar toda a gente exatamente sincronizado com o relógio. Mesmo que estejam todos ligados à internet, mesmo todos a usar a internet, podem não estar todos sincronizados. Então, para além do timestamp, muitas vezes usa-se uma coisa que é o nonce, que é um número aleatório que é usado só uma vez. O nonce sendo number, only once, é uma contração. Se eu não tivesse o timestamp, eu tinha que me lembrar de todos os nonces que já foram usados, que é se parecesse um repetido. Conjugando as duas coisas, só tenho que lembrar do número certo tempo. E também vou usar vários passos para tornar isto o mais seguro possível.
Então temos aqui dois algoritmos que depois levaram a um terceiro, que na verdade é usado até hoje, que é o Kerberos, que é usado. Eu não sei se é usado no nosso single sign-on, mas é usado, se calhar até é usado no Windows, quando vocês só autenticam uma rede no Windows, na vossa workstation mesmo. Quando vocês metem o username e uma password do Windows. Se for só para fazerem login no computador, não estejam ligados a uma rede, vão usar, não sei se usar aquilo, mas quando estão ligados a uma rede, por exemplo, de uma empresa, aquilo usa aquilo. Okay? Ou de usar aquilo, podem ter Windows Server e depois, quando vocês metem o username e password na vossa máquina, ou com o cartão, para acederem aos serviços da rede da empresa, ou para estarem autenticados lá na rede da empresa, aquilo usa o que é Deus. Os princípios, vamos ver aqui várias variações, os princípios são sempre os mesmos. É enviar entidades e nonces, ou estes RAs, estes desafios, e depois existe uma coisa sempre que é o conceito do bilhete. Por exemplo, aqui, eu estou a enviar um desafio. A Alice envia aqui um desafio. Quer falar entre A e B, não é? E fala com o KDC. O KDC vai-lhe responder com o quê? Uma coisa cifrada com a chave que eles os dois partilham. Isto já diz a Alice que falou de certeza com o KDC. E não com alguém a fazer-se passar pelo KDC. O KDC cá dentro vai-lhe mandar o quê? O desafio dela. E isto diz-lhe que ela está a falar com o KDC. Com quem ela queria falar, que era o B, uma chave de sessão para ela falar depois com o Bob no fim e um bilhete. E agora reparem, isto é que em todas as versões que vamos ver há sempre isto. Estas duas coisas. O envio de uma chave de sessão, uma coisa que nós chamamos de um bilhete. Porquê? Porque é mesmo como se fosse um bilhete para entrar num sítio. A Alice não sabe decifrar isto. Estão a ver? Não sabe decifrar isto. Porque ela não tem o KB. Isto vai servir para ela apresentar isto ao B. Okay? E o B saber que ela foi ao KDC. Assim como põe o doido num espetáculo, apresenta o bilhete e eles sabem que eu ponho o bilhete para alguém deu o bilhete. Né? Portanto, o Bob sabe decifrar isto, que é o bilhete. Estão a ver? Ela envia o bilhete, está aqui, e o Bob, com este bilhete, sabe que está a falar com o A. Porquê? Este bilhete serve logo para autenticar o A do Bob. Porque o Bob sabe decifrar isto. Isto é a chave partilhada com o KDC. E lá dentro diz o quê? Ah! Então se ele deu um bilhete a dizer que é este, é porque é este. Estou a falar com ele. Depois, ainda tem uma segunda certeza. Que é... O que é que ele tira daqui? KS. O que é que a Alice me envia? Uma coisa cifrada com KS. Portanto, são dois níveis de autenticação. Porque ele lhe apresentou uma coisa cifrada pelo KB, portanto isto indica que A conseguiu ir ao KDC. E depois, porque este bilhete que o A não consegue tirar de lá, sou eu que consigo tirar o KS, ela conseguiu-me enviar uma coisa também cifrada com este KS. Quer dizer que o KDC lhe deu o mesmo KS que me deu aqui no bilhete. Portanto, ela de certeza que falou com o KDC e o KDC verificou que era ela. Okay? Portanto, a autenticação aqui é por terceira parte. Estão a ver? O Bob sabe que está a falar com o A porque isto lhe diz que está a falar com a A. E ele confia em quem? No KDC. Porque isto é produzido pelo KDC. Ele sabe que foi o KDC que produziu aquilo. Okay? Por isso é que chamamos a isto um bilhete. Portanto, a Alice vai ao KDC para que o KDC lhe dê qualquer coisa que ela possa apresentar ao B que atesta que ela é a outra. É como se fosse um bilhete de identidade, não é? Depois, a Alice já está autenticada perante o Bob, porque o KDC com o bilhete fez isso. O Bob tem certeza que está a falar com o A. Falta o quê? O A tem a certeza que está a falar com o B. Porque o B não foi metido aqui ao barulho, porque o B não foi ao KDC e o B não tem bilhete. Para me provar a mim. Então, como é que ela sabe que está a falar com o Bob? Porque o Bob, eu enviei isto cifrado com o KS e o KS vinha dentro desta mensagem que só o KDC é que pode enviar. E, portanto, é um KS só quem tenha uma chave com o KDC é que vai conseguir tirá-la dentro também. Portanto, porque só quem tenha uma chave com o KDC é que vai conseguir tirar o KS aqui dentro. Só o B, que tem esta chave KB, é que vai conseguir tirar o KS aqui dentro.
E, portanto, quando ela vê o desafio que ela enviou, -1 cifrado com KPS, ela está a falar com o Bob, porque só o Bob é que conseguiu obter o KPS. E ele conseguiu obter o KPS de certeza, porque senão não conseguia obter o ERA2. Então me enviar o ERA2 -1 de volta, cifrado. O B, depois ainda pode enviar um desafio para a Alice fazer o mesmo. Okay? E também provar que tem o KPS. Este protocolo tem um problemazinho que é eu poder fazer replay desta mensagem aqui. Não é fácil de ser atacado, mas se eu fizer um replay desta mensagem que está aqui, se por acaso alguém tiver capturado uma chave de sessão anterior. Okay? Então, há uma versão, isto depois foi corrigido, mas há uma versão mais simples, com os mesmos princípios, mas mais simples, que apareceu a seguir. Isto é a conversa que nós tivemos. Portanto, se eu tiver uma chave de sessão, ao fazer o 3, poderia ter um problema ali. Porque eu depois vou conseguir enviar o 5, estão a ver? Porque se eu tiver uma chave de sessão, eu depois vou conseguir enviar o 5 e convencer o B que estou a falar com, que está a falar com o A, fazendo só o replay desta mensagem, sem ter ido nunca ao KDC, estão a ver? Para já, porque também não há aqui um timestamp, só há aqui um desafio. Esta mensagem, qual é o problema? Vem-se logo aqui. O problema desta mensagem ser replayed é que eu estou a usar aqui, não estou a usar um timestamp, estão a ver? Estou a usar um desafio e este desafio é para ali. Portanto, ainda por cima o Bob não sabe se este desafio já foi usado ou não na Alice. A Alice sabe, pode usar isto como notes e saber que pelo RA2 já foi usado uma vez. Mas o Bob não sabe, porque isto não é dele, isto é um desafio que lhe estão a enviar. E portanto ela pode fazer exatamente o replay. Isto não é simples, porque implicava ela ter um KPS. Ter um KPS é que alguém tinha conseguido quebrar uma daquelas cifras antes. Ou alguma coisa. Mas, lá está. Segurança, paranoicos, sempre. Portanto, por isso é que vocês estão a ver, normalmente não são estas coisas que falham. Porque quando são estas coisas que falham, há muita gente a olhar para isto. E mesmo isto não é fácil, é preciso alguém que esse KPS. Não, mas não vou fazer isto, nem assim, haja problema. Ok? Portanto, este tem os mesmos princípios, mas é mais simples. Portanto, aqui a Alice primeiro contacta o Bob, sendo que o Bob, a única coisa que consegue ver neste momento são estas coisas aqui que vão em claro. Aliás, estas, certo? Porque isto está cifrado com a chave que ela partilha com o servidor de autenticação. Mais uma vez, isto agora também é uma espécie de bilhete, mas é um bilhete para o Bob apresentar o servidor de autenticação e como foi contactado pelo A. Porque só o A é que pode fazer isto com o KA. E é o que ele vai fazer. Ele vai dizer, olha, eu fui contactado com o A, verifica lá se é mesmo o A, porque o bilhete que ele me deu foi isto. E eu sou o B, quer falar comigo, e toma lá o meu bilhete igual. B. O KDC, com isto, consegue autenticar o A, só o A pode fazer aquilo. Com isto, consegue autenticar o B. Certo? Tendo autenticado os dois, envia uma mensagem a confirmar isso mesmo para cada um deles. Está a ver? Envia KA, RAKS, KB, RBKS. Como é que isto depois pode terminar? A Alice depois pode enviar pode enviar um desafio com o KPS e o B enviar um desafio cifrado com o PL cifrado com o KPS para verem os dois que conseguiram ter o KPS. Não, se os dois conseguiram ter o KPS, foi porque os dois receberam esta mensagem e os dois foram autenticados pelo sistema, pelo certificado de autenticação. O Kerberos usa estes princípios, é o que é usado mesmo, e tem dois servidores. Em vez de só KDC, existem dois. Existe um que se chama Authentication Server e depois outro que se chama Ticket Granting Server. Porquê? Porque isto é para redes que não está dividido no princípio dentro. Tá? O Authentication Server serve para o utilizador se autenticar na rede. Só na rede. E depois, se eu quiser então depois falar com alguém que precisa de identificar, por exemplo, é só para o A se identificar por o servidor de autenticação. É só para aquilo serve. E o B também se pode autenticar por servidor de autenticação. O ticket granting é para depois, por exemplo, o A poder falar com o B. Então aí vai ao TGS pedir um bilhete e tem que falar com o B.
Sendo que aqui nem sempre são utilizadores e máquinas. Isto pode ser para ir a um processo, pode ser para verificar um método, num sistema distribuído, qualquer coisa assim. Então, como é que funciona? Começo por dizer que sou A e quero ter acesso ao Ticket Granting Service. É basicamente autenticar na rede para depois poder ter bilhetes para ir falar com pessoas. Para depois poder ter, então, bilhetes para ir falar com pessoas. E então, o Authorization Server vai-me responder. Vai-me responder como? Vai cifrar com o KA, e aqui interessante, este KA, por exemplo, no Windows, é feito a partir da password que vocês introduzem. E a password nunca é guardada na memória sequer do computador. Vocês escrevem a password, ele calcula aquele KA a partir da password, usa para decifrar esta resposta e acabou. Nem sequer é guardado na memória. O que também é bom, porque se o vosso computador for hackeado ou aquilo é apanhado pelo keylogger, vocês estão a escrever, ou nunca está guardado nem um disco nem um lado nenhum. Então, vem este KA que tem o quê? Uma chave de sessão, um timestamp e então a identificação do Ticket Granting Service. E depois vem o tal bilhete. Isto é o mesmo princípio de há bocado nos outros. Isto, a Alice não sabe decifrar nada do que está aqui. Certo? Isto é só para a Alice poder apresentar aqui e este ter a certeza que a Alice foi ao Authorization Service e conseguiu falar com ele. E conseguiu autenticar-se com ele. Porquê? Tenho o KPS aqui dentro e o KPS também vem cifrado com o KA. Ok? Portanto, como é que o TGS vai saber que a Alice conseguiu autenticar no Authentication Service? Por duas coisas. Primeiro, porque tem esta mensagem que é produzida pelo Authentication Service. Mas isso eu podia ter capturado. Só. E fazer replay. Depois, porque ela me consegue enviar uma coisa cifrada com o KPS que está aqui dentro. Estão a ver? Isto é que já garante que não é um replay. Porque para ela conseguir enviar uma coisa cifrada com o KPS é porque conseguiu tirar o KPS aqui de dentro. E para conseguir tirar o KPS aqui de dentro tem de dizer que tem esta chave KA. E portanto o TGS tem a certeza que está a falar com a Alice por dois motivos. Primeiro, porque recebe isto, que sabe que só o Authorization Server é que sabe produzir, mas isto podia ter sido enviado por outra pessoa. Mas ele vai lá buscar o KPS e vai ver se ele conseguiu enviar alguma coisa com o KPS. Se ele conseguiu enviar alguma coisa com o KPS, ele sabe que para além dele estar a apresentar esta mensagem que é feita pelo AS, isto não é um replay porque ela conseguiu tirar o KPS aqui dentro e cifrar uma coisa com um timestamp, que é agora recente. Então aqui o TGS sabe que está a falar com a Alice. Agora a Alice quer comunicar com o B. Por isso é que foi ao Ticket Granting Service. Então agora vamos ter um mecanismo semelhante para o Ticket Granting Service autenticar o A perante o B. E é muito igual, é praticamente igual. Estão a ver? Vamos usar o KPS. Porquê? Porque o KA eu tenho partilhado com o Authentication Server. Vem da minha password. Portanto, o que eu tenho são passwords com o AS. Não tenho com o TGS. Com o TGS, vou usar o KPS que ele me enviou aqui. Vou usar isto como chave partilhada, que é o que nós temos os dois. E então vou fazer, ele vai-me enviar uma coisa semelhante para eu poder usar com o Bob, que é, vai-me enviar uma coisa cifrada com o KPS, com a chave, que agora mudou do KPS para KAB, mas é exatamente o mesmo princípio. Estão a ver? KAB passou a ser o que era o KPS aqui. Portanto, o que era o KPS ali em cima passou a ser o que era o KPS aqui vai passar a ser o KAB, portanto vai ser usado da mesma forma, vai dentro do bilhete e depois ela tem que conseguir enviar uma coisa cifrada por isso, e é assim que o Bob sabe que está a falar com a Alice, porque tem o bilhete com o KB do Ticket Granting Service e depois também vê que ele conseguiu enviar uma coisa neste timestamp cifrado com o KAB. Portanto, ele também conseguiu tirar o KAB daqui de dentro. O KPS, que foi usado no mesmo processo em cima, aqui agora serve como serviu o KA aqui. Serve para ser a chave partilhada entre o Ticket Granting Service e a Alice. Portanto,
É enviado isto para ele conseguir sacar daqui o K a B. É enviado o bilhete para ele apresentar a B. A autenticação é sempre baseada nas duas coisas. No bilhete, de onde a pessoa que está a receber o pedido de autenticação pode tirar esta chave e depois verificar se ele conseguiu enviar alguma coisa com essa chave. Neste momento, o Bob já está autenticado para a Alice, falta... Aliás, ao contrário, a Alice já está autenticada para o Bob, falta o Bob ficar autenticado para a Alice. Então, falta o quê? Falta o Bob enviar qualquer coisa à Alice cifrada com o KAB. Porque aí a Alice sabe o quê? Que ele conseguiu tirar o KAB daqui de dentro. E se ele conseguiu tirar o KAB aqui de dentro é porque tinha o KAB que estava partilhado pelo Ticket Granting Service. Portanto, eu estou a confiar no Ticket Granting Service para me autenticar o Bob para mim. Porque, como não aparece uma coisa no KAB, eu sei que ele conseguiu tirar o KAB porque tem uma chave partilhada com o KAB. Estão a ver? E isto agora até podia haver aqui mais passos. Isto é sempre igual. Se vocês repararem, o primeiro passo é exatamente igual ao segundo. Com a diferença que este KS é gerado aqui e este KA é que é a única coisa que realmente é partilhada aqui. Que, por exemplo, no sistema do Windows é feita a partir da passo posterior. Na altura do teclado. Portanto, isto é a descrição para estar lá. Está aqui em 2 acetados, mas foi a descrição que tivemos a ver. Falta ver a maneira mais simples. E já passou da outra. Mas era aqui para ficar aqui que era o sítio, que era para ficar. Com a chave pública é mais simples. Okay? Porquê? Porque nós precisamos dos certificados. Porque temos que ter a certeza que a chave pública é daquela pessoa. Tudo depende disto. Se não tivermos essa certeza. Portanto, o certificado aqui está a fazer as vezes do Authorization Server do KBS, por exemplo. Porque eu tinha que ir ao Authorization Server e aquele bilhete é que me dava a certeza que era aquela pessoa que estava a apresentar aquilo. Portanto, aqui eu preciso de ter os certificados. Portanto, eu preciso de obter o meu certificado. Preciso ter a certeza que aquele EB é mesmo do EB. O certificado dá-me isso. Eu verifico o hash, vejo que aquilo é do B. Recebo o EB. E agora o que é que eu vou fazer? Muito simples. Isto há várias maneiras. Até podiam pensar no mais simples, que era mesmo só enviar um desafio cifrado com a chave pública. Que é basicamente o que está aqui. Portanto, eu sou o A, toma lá um desafio e isto está cifrado com a tua chave pública. Certo? Portanto, neste momento, o Bob não sabe que está a falar com a Alice. De qualquer pessoa lhe pode enviar aquilo porque a chave pública é pública. Mas ele vai, então, fazer-lhe a vontade e vai, então, ok, tudo bem, toma o teu desafio cifrado com a tua chave pública e isto sim já diz a Alice que está a falar com o Bob. Porquê? Porque só o Bob é que consegue tirar este RA daqui. Porque isto está cifrado com a chave pública, portanto o Bob podia estar a falar com qualquer pessoa aqui, não sabe que está a falar com a Alice. Mas a Alice, ao receber o RA cifrado com a chave pública dela, sabe que está a falar com o Bob. Porque só o Bob, com o DB, o correspondente àquele EB, é que consegue tirar este RA daqui. E, portanto, se ele me está a enviar o RA cifrado pela minha chave pública, é porque ele conseguiu tirar o RA de lá, então só pode ser o B. E o Bob, falta o Bob conseguir saber que está a falar com o A. Portanto, ao fim de ele receber a mensagem 6, a Alice já sabe que está a falar com o Bob, mas o Bob ainda não tem a certeza que está a falar com a Alice. Então ele enviou aqui um RV e uma chave de sessão. Se a Alice realmente for a Alice, vai conseguir tirar estas coisas cá dentro. Certo? Se conseguir tirar estas coisas cá dentro, vai-me conseguir enviar aqui o RB cifrado com a chave de sessão. Isto até podia não ser esta chave de sessão. Podia ser só enviar o RB e ela conseguir enviar o RB de volta. Também funcionava. Okay? Aliás, no TLS é assim que acontece. Com o KPS, ele até pode já fazer uma chave de sessão para usarem com cifra simétrica. E ainda fica um bocadinho mais robusto, porque
Ok, para além dela ter que saber o DA, ele sabe que ela sabia o DA por causa do KPS. E pronto, isto é mais fácil construir algoritmos, mais fácil entre aspas, depois temos a parte também, na verdade, isto tem menos mensagens porque o certificado está-me a fazer uma parte no outro. Tem que ser feito com aquelas mensagens iniciais. Existem outros, não sei se nós vamos ter tempo para ver, mas depois quando vimos as aplicações, normalmente não temos tempo para ver, mas existem outros protocolos de autenticação, como o PAP, o NS SHA, que são usados no 802 UX, por exemplo, que são trocas de mensagens. Se vocês forem ver, são trocas de mensagens destas, embora alguns deles, eu não sei se não há um desses, alguns desses podem usar chaves públicas também, com certificados. Aliás, o 802 UX pode ser com certificados, nós podemos, em vez de username não password, quando é que o username não password? Usam esquemas daqueles com chaves partilhadas. Pronto. E, exatamente. Portanto, ficamos aqui, depois a seguir